Pois bem, eu sou Ailton de Abreu, quero gravar mais esse vídeo para a nossa edificação, que se encontra em Jeremias, capítulo 7, e o versículo de 1 a 4. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali estas palavras, e diz: Ouvi a palavra do Senhor, todo Judá, vós que entrais por estas portas para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos, as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor é este. Eu quero chamar a vossa preciosa atenção para o esclarecimento deste versículo e dizer que Deus pôs no Velho Testamento, no capítulo 7 de Jeremias, versículo 1 e 4, praticamente para que Jeremias proclamasse uma conversão do povo de Deus. Você vê como que é difícil a tarefa que Deus colocou Jeremias. As pessoas iam para a casa de Deus para adorar, mas comportava segundo os costumes e desejos do mundo, e depois ia para a casa de Deus adorar para justificar o seu caminho, que significa duplicidade. Quer dizer, duplicidade é isso: eu não quero perder a minha salvação e nem deixar de usar os prazeres do mundo. O povo então tinha esse perfil, e não é fácil para o profeta, ou um povo daquela situação, que não tinha nenhum compromisso com Deus, estava brincando de ser crente, e ele ir para o pátio do templo no passado, onde as pessoas iam entrar para adoração, se dizia servos de Deus, e ele ficar ali. A pessoa chegava, ele tinha que falar: olha, vocês parem de falar que templo do Senhor, que o templo do Senhor é este. Melhorai os vossos caminhos, as vossas ações, não confiem em palavras falsas. Praticamente, humanamente, sozinho. Ele tinha que ir para ali fazer esse trabalho. E hoje nós estamos numa situação semelhante, né? Hoje, você já pensou? Hoje está precisando. E talvez Deus não faz por questões que a gente não sabe explicar, a gente só sabe que tudo que ele faz está certo, ele tem razão. Mas se a gente fosse olhar o modo de a gente pensar, a gente diria: Deus poderia pôr nos pátios das igrejas, não todas, né? Mas das igrejas que Laodiceia, essas igrejas que estão casadas com o mundo, e que não são poucas, cada dia elas aumentam e as Filadélfia está diminuindo. E às vezes numa igreja tem crente Laodiceia e Filadélfia, está tudo junto entre aspas. Elas têm comportamento diferente. Em algum lugar a Laodiceia está apurada, só Laodiceia. E tem algum lugar que Filadélfia é quase que apurada também. Mas tem lugar que a Laodiceia e a Filadélfia estão congregando no mesmo lugar. Então, no pensamento da gente, eu, por exemplo, desejisse, não sei se Deus vai fazer isso, no pátio das igrejas, está precisando, para chamar os laodicenses à conversão. Porque não todos, mas muito do acontecimento das igrejas está precisando ser chamada à conversão. A maior parte, a culpa, são de nós, os pastores, que com medo de perder os crentes para outras igrejas, fazer concorrência contra outras igrejas, não prega a verdade do Evangelho. E o pior, ninguém fala que é isso, que está com medo, não, está falando que não é pecado, que diz que é. Mas quando pergunta para os tais líderes, pastores, e por que a operação de Deus, esse ensinamento, que isso não é pecado, isso não é pecado, está certo, por que a operação de Deus diminuiu? Em alguns lugares até acabou. Por quê? Eles não têm resposta. Fala que não é pecado, mas não sabe explicar por que a operação de Deus está diminuindo cada dia. Porque quando Deus está alegre com a igreja, Ele mostra isso através da sua manifestação. A Bíblia deixa claro: a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos que ter um cuidado especial, temos que ter muita precaução, para que nós não venhamos a entrar por este caminho. Porque, olha bem, né? Se Deus resolver fazer o que fez no capítulo 7 de Jeremias,
pôr pessoa no pátio das igrejas mornas, mundanas, homens e mulheres que vão para a igreja, não vão, também perde a força para orar. As igrejas mundanas, elas não têm força para orar. Muitos lugares as igrejas entram e os crentes ficam sentados nas igrejas. Alguém pergunta, mas por quê? Porque a Bíblia disse assim, Paulo, em Romanos 6:1, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele responde, de maneira nenhuma. Quando Deus está triste conosco, nós perdemos a força para orar. É por isso que marca-se um culto de oração de madrugada, vai 5, 6. E olha lá, e numa igreja em proporção de ter 50, 100 membros, vai 5, 6. Olha lá. E muitas dessas culpas é dos pastores que não tá disposto a enfrentar o problema, a falar contra o pecado, porque são tímidos. A Bíblia diz que os medrosos não entrarão no reino do céu. Olha o que Jeremias tinha que enfrentar para agradar a Deus. Você acha que é fácil? O Jeremias lá para a parte do templo, um povo daquele, sem nenhum temor de Deus e falar com ele o que Deus mandou falar? Você acha que é fácil falar contra o pecado? É difícil. E esta é a causa que muitos pastores estão dando água com açúcar para os crentes. Não está falando a verdade. E o pior de tudo, eles não dizer a verdade. Dizer, não, nós temos medo de combater contra o pecado. Porque senão vocês vão para outra igreja. Vocês ficam perdidos, mas fica conosco aqui. Porque se perde não é só quando sai da igreja, não. Perde dentro da igreja. A dracma perdida é um esclarecimento para isso. É uma covardia isso. É preciso falar com amor, mas precisa dizer a verdade, com serenidade, com amor, mas dizer isso aqui é pecado. A Bíblia manda fugir até da aparência do pecado. O pecado é tão contagiante, o pecado é tão perigoso, é tão desastroso, mas a parte econômica não deixa combater contra o pecado. A parte econômica está predominando no seio das igrejas. Não todas, porque se a gente generalizar, a gente comete injustiça e está julgando. Mas quem vai ser hipócrita para dizer que isso não está acontecendo? E aí alegando que não pode julgar, né? É hipocrisia. Agora, se generalizar, aí realmente não há razão para isso. Mas então, Deus está triste. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus está alegre com a igreja, ela tem força para orar. Vai nas igrejas que continua falando que o pecado do passado, que ensinava que era pecado, continua sendo pecado. E vai nas igrejas que fala que aquilo era uma bobagem, que não é pecado mais. Vai nos cultos de oração dessas duas igrejas, da igreja que continua pregando que as coisas eram pecado, mesmo que alguma coisa se fizesse, deixasse de fazer, não era pecado, mas que também é igual se no passado se ensinava em algum lugar, o homem não usar chapéu é pecado, e não é. Mas também quem usava ou quem usa hoje não peca. Então já conta essas bobeiras, falava que usar chapéu era pecado, mas também não é pecado nem usar nem não usar. Eles faziam isso pensando que estava agradando a Deus. Como isso não era pecado, Deus não importava com isso, ainda achava bom, porque apesar de não ser pecado nem usar nem deixar de usar chapéu, Jesus levava em conta o seguinte: de todo jeito ele está fazendo isso para mim, ainda o recompensava. Você vê bem que a Bíblia fala sobre isso, que quando os discípulos começaram a vender as propriedades e levar o dinheiro depositado nos pés dos apóstolos, não tinha essa doutrina, não era obrigatório. Pedro deixou isso claro para Ananias e Safira. Quem fez isso não deixa de receber a recompensa. É pecado não vender a propriedade? E por que o Espírito Santo não repreendeu essa gente que fazia isso, sendo que isso não era pecado deixar de vender? Pedro deixou isso claro na explanação, no esclarecimento para Ananias e Safira. É porque fazia para Deus, apesar de não ser pecado deixar de fazer isso, vender tudo que tinha e dar para depositar lá, porque não era pecado fazer. Então tem coisa que os do passado falavam que é pecado e não é, mas deixar de fazer também não era. Mas o argumento dos mundanos para usar como desculpa hoje para desqualificar a doutrina do passado, mudar o marco antigo, é somente criticar e falar meias verdades. Porque na verdade, às vezes, muitas coisas não era pecado.
Mas era melhor conviver com aquelas coisas que não era pecado, nem fazer nem deixar de fazer, mas ser classificado como pecado, do que essa mornidão espiritual. Os cultos estão tornando naturais por causa dessa doutrina, principalmente quando se combate contra... E nós teríamos que ter vergonha de combater. Nós não temos moral para isso, para combater contra a doutrina do passado. Porque quando chega nos crentes que conviveram, eu convivi, ainda tem igreja do passado hoje, né? Não tem igreja primitiva, mas tem crente primitivo ainda, graças a Deus. E graças a Deus por isso. Eu conheço a do passado e a de hoje. E não é só eu que conheço, não. Tem muitos pastores que conhecem e são sinceros. A operação de Deus era mais. Se conhecimento resolvesse humano, eu chamaria essas pessoas que têm muito conhecimento humano, são bacharel em teologia, para vir na igreja que eu pastoreio e falar e Jesus batizar com o Espírito Santo. Então não estou nem interessado com conhecimento humano, não. Nós estamos cheios, o povo está cheio disso. Quando chega na igreja ainda vai ouvir mais conhecimento humano ainda. Como disse um certo doutor que converteu na pregação de uma mulher que não é analfabeta. Aí um doutor foi e pregou. Aí a analfabeta foi e pregou e falou tudo errado. Quando terminou o culto, o doutor que trouxe a mensagem, que viu que o outro doutor tinha convertido, aproximou dele e disse: "Uai, o senhor converteu?" Ele falou assim: "Por causa da sua palavra, não, porque a minha cabeça já está cheia disso na faculdade. Eu converti por causa daquela palavra simples daquela irmã lá. Primeiro, que aí ele sabia que tinha sinceridade e falou na sua alma. Nós estamos cheios de... Não tem problema ter conhecimento. Paulo tinha, mas era espiritual. Mas não tem nada mais perigoso para um homem cheio de conhecimento sem espiritualidade. É como uma arma muito potente na mão de um bêbado. Eu não fico perto. Que Deus abençoe.